Então, professor Alexandre, me diga um pouco aí, eu sempre tive essa curiosidade, a história da oral estética, o que é oral estética, quais transformações ela passou, o que é oral estética para você? A oral estética, na verdade, ela foi fruto de um sonho, né? Há 15 anos atrás, né? Eu sempre, quando terminei, na verdade, a minha pós-graduação, eu tive um sonho de um dia fazer uma clínica. E dentro desse contexto de clínica, eu queria algo diferente para o meu cliente. Eu queria que aquele meu cliente ele tivesse realmente uma experiência fantástica no atendimento, onde ele tivesse todas as necessidades dele dentro desse mesmo espaço fossem atendidas. Então, dentro disso, eu fui estudando, né? Fiz cursos fora, na Alemanha, né? Onde eu ia sempre, observava os centros cirúrgicos, São Paulo, Centro Brandemark. Eu sempre fiquei observando o que é que eu poderia proporcionar para o meu cliente de forma diferente. E por ter morado muito tempo fora, onde eu fiz meu mestrado e doutorado, né? Eu tive a oportunidade de ver grandes clínicas fora de Natal. E ao retornar para Natal, aquele sonho sempre permeava a minha mente. E no dia que eu procurei definir o que eu queria, né, e como eu queria essa clínica, foi aquele momento em que eu procurei, dentro desse espaço, fazer com que tivesse otimizado todas essas necessidades, desde um centro cirúrgico confortável, onde o paciente tivesse um apartamento de repouso para dar um certo conforto também para ele, entre todas as inúmeras condições que temos dentro dessa estrutura. Um auditório fantástico, onde tanto o nosso profissional ele pudesse se reciclar dentro da própria estrutura da clínica, quanto nós também pudéssemos realizar cursos para toda a comunidade de profissionais da área da odontologia. Laboratório, né, dentro desse conceito, para que a gente pudesse dar uma agilidade nos nossos atendimentos, onde nossas reabilitações fossem mais rápidas. No entanto, ao longo desse processo de 15 anos, a odontologia sofreu algumas mudanças, né? E o meu pensamento, Souza, é que sempre a gente tem que estar à frente do nosso tempo. Sempre a gente tem que estar vendo quais são as inovações que estão ocorrendo e a gente está indo de encontro a elas para que a gente possa também sempre ver o nosso cliente como prioridade. Então, dentro desse contexto, foi que ao longo dos últimos 6 anos, né, a tecnologia digital ela começou a tomar um grande boom dentro da odontologia, né? E aí nós mudamos totalmente o nosso fluxo de trabalho, né? Então, alguns tratamentos, né, dentro da oroestética hoje eles são muito melhores, né, do que seria 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Por quê? Porque nós incorporamos dentro da nossa estrutura física, né, juntamente com a nossa equipe de profissionais, novos modelos de tratamento, que é aí onde entra a tecnologia digital, que ela está envolvida nas diferentes especialidades da odontologia. Você é um exemplo clássico disso, que hoje nós tratamos o quê? O nosso paciente com implantes. Como é que a gente trata o nosso paciente com implantes, Souza? Quais são os diferenciais que nós temos hoje, não é verdade? Verdade. Então, antes, o que era o maior medo do nosso paciente? O maior medo era o quê? De fazer um procedimento cirúrgico, onde ele tinha que corte, onde ele tinha, né, muitas vezes um pós-operatório, dependendo da situação, né, dependendo da grandeza dessa cirurgia, ela poderia ser um pouco mais traumática, com edema pós-operatório. E hoje, até esse paciente que teria a boca inteira para fazer implante, por exemplo, uma arcada inteira, um digital total, ele pode fazer uma cirurgia dessa sem ser cortado, sem ter nada de sutura, né? E nada de pós-operatório com edema. Por quê? Porque nós temos a tecnologia digital servindo para nós profissionais, para que a gente possa dar o quê? O nosso melhor ao nosso cliente. Então, quando eu falo de tecnologia digital, né, o fluxo digital hoje dentro da oroestética, ele é total. Por quê? Porque nós permitimos isso ocorrer. Nós investimos em tecnologia para dar o melhor para o nosso paciente. E talvez o nosso paciente ele está preocupado com o custo desse tratamento. Na verdade, o custo desse tratamento não mudou em nada para o nosso paciente. Nós sempre procuramos o melhor, mas mantendo aquele custo. Na verdade, o nosso paciente é que ele sai ganhando, porque nós temos uma preocupação cada vez maior em dar o melhor para ele, né? Mantendo sempre, né, aquele custo. Por quê? Porque nós sempre pensamos que o nosso cliente ele é o principal responsável
o nosso estímulo contínuo ao ensino, porque nós temos que estar ganhando conhecimento todos os dias, nós temos que estar aprimorando o nosso conhecimento, toda a nossa equipe tem que estar trabalhando junto em prol de sempre estar oferecendo o melhor para o nosso cliente. Então eu acredito que talvez isso seja um dos grandes diferenciais da Oroestética. Como você fez a primeira pergunta, o que você acha? Como foi que começou a Oroestética? A Oroestética começou com o desejo de oferecer uma tecnologia, um serviço odontológico de ponta para os nossos clientes. Então, desde o início, a nossa preocupação foi essa, ter uma estrutura física que tivesse toda essa condição para isso, mas não adianta só a estrutura física se nós parássemos no tempo. E aí nós não paramos no tempo, nós sempre tivemos o quê? Sempre à frente do nosso tempo, sempre buscando mais, sempre procurando melhorar cada vez mais, para que o nosso cliente, que é o nosso maior propósito, que é deixar ele cada vez mais satisfeito, que ele realmente tenha uma experiência fantástica no nosso tratamento, ele é o nosso principal responsável de estarmos sempre investindo, buscando cada vez conhecimento, mais e mais conhecimento, para que a gente possa dar sempre o melhor para os nossos clientes. Talvez o sucesso da Oroestética e o porquê da Oroestética existir está linkado com todo esse conceito pré-concebido antes dela existir, que é exatamente dar sempre o melhor e fazer o nosso paciente sorrir, dando qualidade de saúde bucal. A Oroestética ela vai fazer quantos anos já de existência? A Oroestética tem 15 anos de existência, né? Nós vamos já para 16 anos, mas nós temos hoje 15 anos de existência, né? Na verdade, ela foi fundada em 2006, na verdade, inaugurada no ano seguinte, né? E com isso, nós temos, na verdade, uma grande satisfação de poder estar completando 15 anos com muitos sorrisos. Hoje nós temos não só a Oroestética hoje ela não é só uma clínica de Natal, nós podemos dizer que ela é uma clínica hoje internacional. Por quê? Porque nós atendemos público de todos os países. Eu posso dizer hoje que nós temos pacientes em mais de 30 países no mundo. Isso é um momento de satisfação, né? Saber que hoje, agora mesmo eu estou atendendo uma paciente da Genebra, né? Uma paciente da Suíça, nos Estados Unidos, na Itália, além de toda a nossa comunidade brasileira e potiguar. Então isso é um motivo de satisfação, é sinal que a gente está no caminho certo, é sinal que o paciente indica outro, né? E isso faz com que isso tudo nos enche de orgulho, ter uma equipe de profissionais cada vez mais focados em dar o melhor, né? Com experiência clínica. A maioria dos profissionais aqui são mestres e doutores, isso é muito importante. Por quê? Porque são profissionais que têm uma larga vivência também, não só clínica, né? Tem uma preocupação de atender clinicamente o nosso paciente, porque tem especialização, mas também nós temos profissionais que são mestres, ou seja, são pesquisadores também como doutores, que também levam o ensino, né, que é muito importante, porque a partir do momento que a gente se preocupa, né, com a pesquisa, a gente também tem uma resposta melhor para aquelas nossas necessidades clínicas. Então, aquele paciente que procura hoje a Oroestética, ele vai estar ciente que ele está diante de profissionais que estão extremamente competentes para que possa dar o melhor para os nossos clientes, que esse é o foco, é o nosso objetivo. Não existe uma estrutura de clínica, não existe uma clínica se a gente não pensar primeiro no nosso cliente. E aí, toda essa transformação durante todo esse tempo já de mercado, né? Toda essa transformação do fluxo digital que você falou aí, que teve que mudar e está sempre à frente, aí na vanguarda da odontologia. E esse fluxo digital todo hoje que se processa dentro da Oroestética, o que é que isso dá em termos de celeridade de tratamento? E será que esse tratamento ele dura, pelo fato dele ser celere, ter tecnologia agregada nisso aí, ele dura, ele tem a mesma durabilidade, tem celeridade? Você tem sentido essa diferença no seu atendimento com os pacientes, na Oroestética como um todo? Isso é muito importante, Souza. Na verdade, há 6 anos que a gente comprou, o primeiro ano foi um processo muito... Na verdade, que a gente engatinhava no processo e depois a gente vai, porque isso é um processo, né, de contínuo, né? Hoje a gente tem um domínio grande dentro da tecnologia e cada vez mais ela é muito rápida, mas é muito importante que a gente conseguiu fazer, né, experiências não só científicas, que a própria comunidade científica já nos mostra, resultados fantásticos de precisão, de adaptação das coroas, que isso mostra que
é efetivo clinicamente, né? E baseado nisso, né, a gente também tem a nossa resposta clínica, né, ao longo desses anos fazendo esses tratamentos reabilitadores, principalmente, mas também outros tratamentos com a tecnologia digital. Mas especificamente na minha área, que é a prótese, né, o que é que eu vejo de diferencial? Você imagine uma reabilitação de um paciente onde eu, muitas vezes, tenho que levar alguns meses e até, muitas vezes, 6, 7 meses. Hoje eu posso fazer uma reabilitação de um paciente, se ele tiver tempo de disponibilidade, né, para que a gente possa fazer de uma forma rápida, eu posso fazer isso em 48 horas, que foi o nosso recorde neuroestético. Nós reabilitamos um paciente superior e inferior, né, onde nos dedicamos 48 horas para que a gente pudesse concluir esse tratamento. Isso é uma coisa jamais imaginável numa situação que não fosse o fluxo digital, né? Por quê? Porque nós não tínhamos a facilidade que o fluxo digital permite. O fluxo digital, na verdade, a partir do momento que você faz todo o preparo de boca, você escaneia, você permite você fazer um projeto. Então, esse projeto digital ou o enceramento digital, muitas vezes é feito por um profissional, feito manual isso. E isso leva um enceramento desse, né, pela técnica convencional, leva alguns dias para que o profissional realizar isso. E depois ele ainda vai passar por um processo de fabricação dessas peças. Na tecnologia digital, é feito o quê? Um planejamento digital, que hoje a gente faz em 20 minutos, meia hora esse planejamento digital. Feito o planejamento digital, qual é o processo seguinte? Apertar numa máquina que ela vai confeccionar, seja facetas, coroas. Então você imagina quanto foi reduzido esse tempo de tratamento. E você me pergunta uma coisa, isso muda, né? É melhor ou é pior? Isso é fantástico, porque nós temos trabalhos com excelente precisão. Os scanners e a tecnologia, elas evoluíram num nível que faz com que os nossos trabalhos eles tenham cada vez mais precisão, né, justeza e longevidade, porque um grande fator que eu considero muito importante nos nossos tratamentos é a longevidade dos nossos trabalhos. Por quê? Não adianta eu fazer um tratamento hoje que ele dure pouco tempo, né? Eu tenho sempre que pensar que um tratamento do ponto de vista reabilitador protético, ele tem acima de 10 anos, ele é sucesso. Então, é isso que nos faz ver que nós estamos no caminho certo e que o nosso trabalho está realmente conduzindo de uma forma adequada. Então, a tecnologia digital, ela não está especificamente só para prótese. Ela também tem outras áreas, a própria cirurgia, que a gente vai falar a seguir, mas a ortodontia. Quem imaginou, gente, a gente fazer, por exemplo, um tratamento ortodôntico, né, sem aqueles brackets e aqueles fios? Jamais a gente imaginava. É o que se conhece por Invisalign hoje, né? Uma marca. Aí nós temos hoje os alinhadores invisíveis. A Invisalign é uma marca, né? Mas nós temos os alinhadores invisíveis. Os alinhadores, eles se permitem que a gente faça as correções dos dentes sem precisar colocar fio e bracket. Então isso é uma forma fantástica, mas por que isso é possível? Porque por meio da tecnologia digital você pode fazer um planejamento, né, e adequar, né, essa situação clínica para que ele faça por meio de placas ou alinhadores que nós chamamos, faça o tratamento com uma certa previsibilidade, inclusive de tempo de tratamento, fazendo com que muitas vezes um tratamento que demoraria 24 meses ele possa ser encurtado até 12 meses, ou seja, além de ser melhor esteticamente, ele também é mais rápido no ponto de vista de tratamento. Então, você veja quais os benefícios que essa tecnologia tem proporcionado. E graças a Deus a gente está sempre o quê? À frente, né, dessas realidades, porque hoje nós temos todos esses equipamentos dentro da Oroestética. Isso faz com que nós tenhamos então esses diferenciais. Outro fator fantástico, que é algo incomum a nós, você que é implantodontista, né? Você sabe o benefício que hoje é fazer uma cirurgia guiada. Isso é verdade. E você mesmo pode explicar o que é que você vê. Qual é, na verdade, o grande benefício de uma cirurgia guiada para um paciente? Um paciente, primeiro é o seguinte, o paciente não gosta de fazer cirurgia. Quem é um paciente que gosta, não é verdade? Mas qual é o benefício que essa cirurgia ela pode trazer para o paciente a partir do momento que você propõe a esse paciente uma cirurgia guiada? E aí um ponto muito importante que você falou é a previsibilidade, né? Então a gente no fluxo digital consegue dar previsibilidade aos nossos tratamentos. E aí a cirurgia guiada, como você falou da implantodontia, hoje ela veio para ficar, não é mais o futuro da implantodontia, é a realidade, é a atualidade disso aí. E aí dentro desse contexto da previsibilidade, eu queria lhe perguntar o que é que o senhor sente no dia a dia dos pacientes, quando o senhor apresenta um fluxo digital que mostra previsibilidade,
o paciente ele consegue entender esse fluxo e ele consegue se ver como é que ele vai ficar através dessa tecnologia? Olha que interessante, Souza. Eu acabei de receber uma paciente semana passada. Essa paciente chegou para mim, né? Ela já tinha agendado e ela chegou para mim e disse: olha, eu tenho 2 semanas no Brasil, né? Tem acabado de falar aqui que a gente tem pacientes, né, não só daqui, mas fora do Brasil. E como ela tinha 2 semanas, quando ela chegou, após a avaliação clínica, anamnese, eu fiz fotografias da paciente, que isso é um fator fantástico. Eu acho que a fotografia dentro da odontologia, ela sempre foi importante, e agora mais do que tudo ela é importante, porque está envolvida a tecnologia digital. E dentro da fotografia, eu pude fazer exatamente um planejamento digital do novo sorriso. Então, eu já abordei a paciente, em pouco tempo pós-fotografia, eu já mostrei a ela como ficaria o sorriso. Isso jamais era possível, né, se a gente não tivesse esse fluxo e esses softwares, esses sistemas que permitem isso. Então, você veja, você já imaginou, você chegou para ser atendido, né? Após a avaliação clínica, você já mostrar a ela como vai ficar o sorriso dela? É possível isso então no fluxo digital, né? No fluxo digital é totalmente possível, e dentro da oroestética isso é uma realidade. Conceito e uma realidade de tratamento. Faz parte do nosso protocolo. Então, quando o paciente vem e diz o que é que ele busca, nós vamos mostrar, inclusive mostrando a ele uma expectativa do sorriso para saber se ele vai realmente aceitar esse tratamento. Então, a partir do momento que você planeja e mostra, o paciente já tem ali uma expectativa, e aí é muito mais fácil ele aprovar o tratamento, como ocorreu com a senhora do qual eu estou falando, a senhora Fabiana, que, como ela só tem 2 semanas, na próxima semana, terça-feira, eu já termino o tratamento dela. Uma forma rápida, eu fiz ontem, muito né? rápido. E na terça-feira... Se a gente fosse comparar com o conservador, digamos assim, o tratamento conservador, o senhor acha que demoraria quanto tempo isso aí? O tratamento conservador, tá? Dificilmente eu faria em 4 dias, né? Consequentemente, sempre a gente vai ter um tempo a mais, principalmente quando você demanda de laboratórios, de pessoas, né? E que tem vários trabalhos, né? Não só tem um trabalho, né? Então, muitas vezes ele demanda 2 ou 3 semanas, né? Ou 4 semanas, tudo depende de cada maneira do profissional trabalhar, né? Mas eu estou deixando ela, eu posso terminar ela em 24 horas, né? Com o fluxo, através do fluxo digital, eu posso terminar ela em 24 horas. Então, dificilmente eu consigo isso, né, dentro de um tratamento convencional. E aí, me diga uma coisa, os próximos anos aí da Oral Estética, vai continuar investindo aí na tecnologia? Com certeza. A tecnologia hoje é um caminho sem volta, né? A tecnologia hoje é um caminho sem volta. Para você ter uma ideia, Souza, a primeira máquina que eu comprei, né, é muito importante você falar, a primeira máquina que eu comprei de scanner, né, foi a Omnicam, né? E hoje, ainda esse ano, o ano passado, em 2021, já surgiu a Prime Scan. Ou seja, se ela escaneava tridimensionalmente dentro de um contexto X, a Prime Scan hoje ela tem uma acuracidade de escaneamento muitas vezes maior. Então, se eu fico preso àquilo de 6 anos atrás e eu não consigo evoluir, eu não vou conseguir evoluir juntamente com o que está ocorrendo. Então, para você ter a ideia, o nosso investimento ele é contínuo, ele não para. Então, as tecnologias vão surgindo e aquilo que vai melhorando ainda mais, nós temos que estar junto dela, porque senão, amanhã, nós estamos com certeza, né, limitados com o desenvolvimento que é assustador dentro dessa área, principalmente que se fala de inovação tecnológica. Que a inovação tecnológica está em todas as áreas. A gente está falando de odontologia, mas a gente sabe que está em tudo, no nosso dia a dia. Exatamente, o dia a dia. E aí, não é à toa que a Oral Estética é o nome que é, né, no mercado, não só de Natal, né, do estado, mas do Brasil e do mundo, como o senhor bem falou, né? Então, professor, foi muito bacana esse papo com o senhor, essa troca de ideias aí. Era uma curiosidade que eu tinha, né, em relação a saber um pouco da história da Oral Estética, qual era o futuro que a Oral Estética, né, vai ter daqui para frente, e conhecer um pouco dessa história, pelo que a gente vê o brilho nos seus olhos em falar da Oral Estética. Isso é muito bacana. É verdade, e eu acho que o nosso brilho é ainda maior quando a gente vê que o que a gente está fazendo, o amor que a gente tem com a profissão, a gente consegue, né, transformar isso em cada paciente. Em cada sorriso que a gente transforma, a gente vê que vale a pena amar, vale a pena fazer o que a gente gosta. Eu só deixo um recado, Souza, para você que foi
meu aluno, e hoje a gente é colega, né? Para aqueles alunos que estão entrando na odontologia, que façam com amor, né? E para os nossos clientes, que eles tenham certeza que dentro da oroestética eles vão ter pessoas que amam o que fazem, né? E que estão sempre a dispor de fazer o melhor. Que eu acho que é isso o nosso, talvez, maior orgulho, né? Que a gente possa ter como profissional e, consequentemente, como clínica, é o que a gente pode dar ao nosso cliente. Beleza. Muito obrigado também, por esse viu? papo. Valeu. Um grande abraço.